Bom dia, meu pequeno gafanhoto. Como você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você tenha passado bem essa semana, que você tenha descansado, que você tenha aproveitado bastante, curtido bastante, atualizado séries, filmes e tudo mais. Fico sumamente agradecido e tenho a convicta certeza que vocês aproveitaram bem e descansaram, que é o mais importante de tudo isso aí, né? Vocês vão escutar barulho de carro, disso, daquilo, que eu estou bem próximo de uma rua gravando essa aula aqui, tá? E pode ser que isso aconteça, passa carro, blá, 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 passando tudo mais, mas é aquela coisa. Vamos tocando, é a vida que segue, né? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento do continente americano. Quando nós falamos do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, eu entendo que o continente americano é dividido em dois, tá? É dividido em ricos, que são os países ricos ou os países que nós chamamos hoje de desenvolvidos, e nós temos os subdesenvolvidos que nós chamamos de pobres, tá? Os países pobres, subdesenvolvidos. Ricos ou países desenvolvidos são caracterizados como o quê? Vamos anotar aqui para a gente esses conceitos aqui para ficar bem fixado em nossa memória, tá? Países ricos são países industrializados, tá? Países ricos são países industrializados com tecnologia, tá? O Brasil, ele é um país desenvolvido. Ele tem tecnologia? Ele tem tecnologia, que a tecnologia vem de fora, tá? Não é uma tecnologia que foi criada e desenvolvida pelo próprio país. Os países ricos, então, eles estão industrializados com tecnologia, eles pegam essa tecnologia e fazem um processo que nós chamamos de exportação. Eles exportam tudo aquilo que eles produzem, tá? Os produtos industrializados. Um exemplo é esse aqui, ó. Ah, meu Deus, eu acho que tá, eu escrevinhei errado, né? Eu acho que não é assim que escreve Apple. Vamos descobrir como que escreve Apple para não ficar tão feio. Ah, muito bem, lembrei aqui, ó. Apple é com 2 P's, né? Caneta, por exemplo. Aqui, ó, a maçã é com 2 P's, não com 2 L's, né? Tinha esquecido desse detalhe muito importante. Então, produzem esse tipo de tecnologia e tudo mais. Os países pobres, eles são caracterizados principalmente pela importação. Então, eles acabam importando, tá? Eles acabam importando o quê? Produtos com tecnologia, e eles acabam exportando o quê? Matéria-prima, tá? A exportação de matéria-prima. Então, essa é a primeira característica que eu tenho quando eu estou falando do desenvolvimento e do subdesenvolvimento do continente americano, tá? Eu apresento algumas características como essas e nós vamos estudar isso agora no capítulo de número 9, página 169. Então pega lá o teu livro e vamos para a página 169, que nós temos muito trabalho para fazer. Pegou lá? Muito bem. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Isso que vocês estão vendo sou eu, tá? Agora eu vou diminuir a mim mesmo, vou deixar-me pequeno. Vou vir aqui para cá, ficar aqui assim. Para que eu vou ficar aqui? Eu quero mostrar para vocês duas anamorfoses, tá? Então o que é isso aqui? Primeiramente, eu quero deixar tudo bem anotadinho em cores aqui para vocês entenderem. Isso que vocês estão vendo de uma maneira geral é o que nós chamamos de anamorfose, tá? São formas indefinidas. Essas anamorfoses, elas sempre nos contam alguma coisa. O que uma anamorfose me conta, tá? Uma anamorfose me conta, por exemplo, quando eu estou falando do mapa da população, preste atenção nisso, eu estou destacando os países que têm maior população no mundo. Por exemplo, eu estou destacando a China, eu estou destacando
a Índia. São países que têm mais de 1 bilhão de habitantes, né? Eu pego um pouco aqui do México e destaco o México também, um país que tem muito habitante. Eu pego os Estados Unidos da América e destaco, pego o próprio Brasil e acabo destacando em número de população, tá? Então, de maneira geral, o mapa de uma anamorfose está mostrando a questão da população. Quanto maior ele é, mais população eu tenho, tá? Aí, agora, eu pego um outro cenário, que é o que nós chamamos de Produto Interno Bruto. Eu pego o PIB. Aí aqui vai destacar os países que têm maior PIB do planeta. Que países são esses? Esses, Estados Unidos da América, ó, Estados Unidos está aqui, e aqui é o Alasca, pertencente aos Estados Unidos também, tá? Onde eu estou destacando aqui. Eu tenho a China, tá? Como um dos maiores PIBs do planeta também. Eu pego o Japão, um dos maiores PIBs do planeta. Eu pego o Brasil, destacado aqui também, tá? Eu posso colocar, mas eu tenho que dar uma ênfase muito grande para países como a Alemanha, tá? Que estão muito bem destacados aqui também, países europeus. Então, eu entendo isso. Mas, professor, falando dessas anamorfoses, estudando isso e aquilo, eu vou falar do continente americano ou eu vou falar do mundo todo? Eu vou falar do mundo todo, tá? Porque a partir do momento que eu tenho essas anamorfoses, eu consigo entender o processo de distribuição de renda e o processo de desigualdade social. Ou seja, essa anamorfose me mostra claramente, tá? Essa anamorfose me mostra claramente que eu tenho entre a população e o meu PIB, eu tenho uma diferença, ou seja, eu tenho uma desigualdade muito grande. Tá? E é isso que nós vamos começar a ver agora. O Programa para as Nações Unidas do Desenvolvimento, que é esse aqui que nós chamamos, ó, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele vem dizer que essa desigualdade dentro do próprio continente americano está relacionado com o processo de colonização. Ou seja, vem dizer para nós, tá? A ONU vem dizer para nós que o processo de desigualdade social dentro do continente americano está relacionado com o processo de colonização, que é o que nós vamos entender um pouco mais a partir de agora, tá? Mas quando nós estamos falando do processo onde os países ricos do continente americano, os países pobres e tudo mais, eu quero começar a trabalhar um pouquinho com vocês o que nós chamamos de países ricos. Tá? Primeiramente, eu quero trabalhar um pouquinho então com vocês, nós vamos trabalhar na aula de hoje, a questão da expansão territorial dos Estados Unidos. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho dentro dessa expansão territorial, nós vamos abordar hoje os Estados Unidos da América. Como que houve o processo de expansão territorial? De repente, os Estados Unidos era daquele tamanho todo que nós conhecemos hoje. Como que houve esse processo de expansão? O processo de expansão dos Estados Unidos foi baseado em 4 pontos muito importantes, tá? Primeiramente, uma base ideológica, ou seja, eu quero a independência da Inglaterra e eu quero caminhar com as minhas próprias pernas, eu quero fazer o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Então, essa é a primeira grande base ideológica que eu tenho. Segundo, o destino manifesto. O terceiro, a doutrina Monroe. E o quarto, o corolário Polk. Professor, o que são destino manifesto, doutrina Monroe e o corolário Polk? Aí que eu quero explicar para vocês de uma outra maneira, por isso eu peço licença para compartilhar uma outra tela aqui com vocês, tá? Para a gente entender um pouquinho o que é isso, tá? Nós vamos ver um pouquinho então do que é, por exemplo, o destino manifesto, né? Primeiramente, então, vamos lá para nós, vamos começar aqui. Ah, meu Deus, o que é o destino manifesto, tá? Vamos entender o seguinte, o processo de colonização do continente americano, dos Estados Unidos, foi através de colônias de povoamento, colônia de exploração,
né? As colônias ao norte eram colônias de povoamento, as colônias ao sul, colônias de exploração. O povoamento era uma colônia que caminhava com as próprias pernas, queria do jeito que fosse, tudo mais caminhando, trabalho assalariado e tudo. As colônias do sul ainda tinham um regime escravocrata, sistema de plantation e tudo mais. O Destino Manifesto foi um sistema, uma ideologia filosófica que dizia que o povo norte, prestem atenção nisso aqui, o povo norte americano, tá? O povo norte-americano, eu quero que você pegue isso aqui, tá? Ele foi escolhido, o povo norte-americano foi escolhido por Deus, tá? By God, para comandar o mundo, tá? Então, Destino Manifesto é o povo norte-americano que foi escolhido, tá? Por Deus para comandar o mundo, ou seja, na visão deles, controlar a América. Então era uma ideologia filosófica, tá? Que dizia que o povo norte-americano foi escolhido por Deus para comandar o mundo, ou seja, controlar todo o continente americano. Ou seja, eles eram o que nós chamamos de puritanos, os puros, os sagrados. A ideologia que eles tinham era levada como verdade absoluta e que eles tinham que controlar tudo. Então, para vocês terem a ideia, tá, de entender como eles são um povo patriota, como eles são um povo unido, como eles acreditam em tudo aquilo que eles acham como verdade absoluta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Isso é o Destino Manifesto lá atrás. Depois, eu tenho uma outra ideologia que nós chamamos de Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe era uma ideologia caracterizada principalmente pelo quê? Tá? Ela era caracterizada pelo expansionismo, ou seja, o que significa o expansionismo? Tá? O expansionismo significa eu aumentar o meu território. Tá? O expansionismo significa o quê? Eu aumentar o meu território. Eu vou buscar novos territórios, ou seja, expansionismo é buscar território. Isso é a doutrina Monroe, o expansionismo. Então, primeiro eu sei que eu tenho que fazer o quê? Que buscar território. Um segundo ponto, eu vou mudar a cor aqui, tá? Um segundo ponto dentro desse expansionismo dentro da doutrina Monroe, é o que nós chamamos de marcha para oeste. O que significa a marcha para oeste? Tá? A marcha para oeste, quem já assistiu o Pica-Pau, um episódio que ele fala assim, meu pangaré é um cavalo amigo, que anda comigo, tá? O Pica-Pau, ele retrata alguns episódios quando ele está mais ou menos lá nos Estados Unidos, lá no oeste, ele mostra a questão do processo de colonização, da marcha para o oeste, o faroeste. Eu saio de leste, do Oceano Atlântico, e vou até a leste, Oceano Pacífico. Isso é a doutrina Monroe, é expandir o território, expansionismo, buscar novo território, a marcha para o oeste. Uma consequência que eu tenho dentro de tudo isso aqui é um fator e um fenômeno chamado imperialismo, tá? Então, a partir de agora, começa um fenômeno chamado imperialismo. Tá? Então, vamos começar a imperar sobre essa região. Povos nativos que ali viviam como os indígenas eram tratados como os inimigos, os que retardavam o processo de desenvolvimento, e o único motivo para justificar a morte deles era falar que eles estavam retardando o processo de desenvolvimento e matando as pessoas que ali viviam. Por isso o índio, min conjugar verbo, né? Min ser índio, que é o que dizem que os desenhos nos ensinaram que os indígenas fazem isso,
tá? Que o índio dos Estados Unidos, do faroeste e tudo mais, ele é um índio mau, tá? E nesse processo de expansionismo de território, conforme eu ia para leste, eu ia avançando mais dentro desse território, eu ia encontrando recursos naturais. Que recursos naturais eram esses que eu ia encontrando? Eu comecei a encontrar recursos naturais como petróleo, tá? Eu comecei a encontrar o petróleo e eu comecei a encontrar também, tá? Carvão mineral. Então eu comecei a encontrar petróleo e carvão mineral. O carvão mineral principalmente como matéria-prima da primeira revolução industrial. Então o mundo está passando por um processo dos anos de 1750 a 1780. O mundo está passando por uma transformação ocorrida na Inglaterra primeiramente, que é a primeira revolução industrial. As colônias inglesas, como era o caso dos Estados Unidos, e depois de declarar a independência, 4 de julho de 1776, vem dizer que a partir de agora, essas colônias elas precisam de recursos naturais, principalmente matéria-prima, para sobreviver. E eles começam a encontrar na região central dos Estados Unidos, a partir dos anos de 1800 e pouco, carvão mineral, em regiões que nós chamamos de regiões com presença de arenito, presença de uma rocha porosa, e essa rocha porosa é propício para o armazenamento do carvão mineral e também regiões do petróleo, e do carvão mineral. A partir disso, os Estados Unidos começam a se destacar ainda mais no processo de extensão territorial. Tá? Então ele começa a anexar novos territórios, que eu já vou mostrar para vocês. E por último, tá? Por último, dentro desse todo esse sistema, eu tenho o corolário Polk. O que é o corolário Polk? Vamos subir aqui, vamos deixar a doutrina Monroe e vamos colocar aqui o corolário Polk. Quero mostrar para vocês o que é o corolário Polk. Tá? O corolário Polk, deixa eu escolher uma cor aqui de caneta, tá? Era anexar antigas colônias ou anexar antigas colônias ou colônias de outros reinos ou países, como França, como Espanha, tá? Então era anexar antigas colônias ou colônias de outros reinos, principalmente colônias espanholas, tá? Então vamos anexar, aqui diz em principalmente anexar, mas eu vou comprar colônias também, tá? Eu vou vir com a ideologia de comprar outras regiões, eu vou comprar também e vou conquistar, tá? Então é o seguinte, anexar é através de um acordo, tá? Faço um acordo ali de troca de territórios, isso e aquilo, os países não querem mais saber disso, então eu vou lá e anexo, pego. Comprar é o exemplo do Alasca que foi comprado pela Rússia, que foi comprado dos Estados Unidos que os Estados Unidos comprou da Rússia, e conquistar através de guerras, tá? Então, Destino Manifesto, Doutrina Monroe e o corolário Polk são características do processo de expansão dos Estados Unidos da América, tá? Então, para vocês entenderem aqui, eu trago para vocês essas informações, tá? Para a gente entender, então, o processo de expansionismo dos Estados Unidos, a justificativa do processo de expansão que houve dos Estados Unidos. Beleza? Dando continuidade, então, voltando para o nosso slide para fechar o processo aqui, dessa expansão dos Estados Unidos que eu mostrei para você, tá? Eu trago aqui agora um mapa dos Estados Unidos, tá? Esse mapa dos Estados Unidos, ele vai me dizer o seguinte, tá? Ele vai me fazer o seguinte, ó, marca texto aqui, tá? Ele vai mostrar alguns territórios. Eu vou ficar aqui no canto e você vai acompanhando comigo pela marcação do canetão. Eu tenho demarcações onde cada uma dessas, tá, foi um território que foi conquistado em algum momento. Então, em 1773, essa região toda foi cedida pela Grã-Bretanha.
tá? Foi anexada e cedida pela Grã-Bretanha, o Reino Unido hoje, tá bom? Depois eu tive, tá, a região da Louisiana, que foi um acordo realizado com quem? Realizado com a França, 1783, 1803. Depois eu tive o quê? Tá? Eu tive a região da Flórida, que foi uma concessão espanhola, tá? Nos anos de 1819. Beleza? Toda essa região. Depois eu tive aqui a região do Oregon, tá? Que foi um tratado feito com a Grã-Bretanha. Depois eu tenho toda essa região cedida pelo México. Eu tenho aqui a República do Texas, que houve até uma questão de um processo de enfrentamento. A Espanha também cedendo aqui essa região. E depois eu tenho a anexação do Havaí e também a República do Alasca, que foi comprado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos comprou da Rússia. Então esse foi o processo de expansão dos Estados Unidos. Aqui, o que nós chamamos de marcha para oeste. Tá? Eu saio de leste e vou para oeste. Então, essa é a primeira justificativa que eu tenho do processo de expansão daquilo que nós chamamos dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América, de repente, não foi tudo isso. Tá? Ele vem de um litoral para o outro. Quando chega nessa região, aquilo que eu falei para vocês, região central dos Estados Unidos, e aqui eu tenho a região das montanhas rochosas, tá? Então aqui eu não encontro recursos naturais, eu chego aqui e eu encontro uma grande região arenítica. E aqui que eu começo a encontrar as maiores reservas de petróleo e as maiores minas de carvão, principalmente nos Estados Unidos, principalmente na região onde eu tenho o estado do Texas, nos Estados Unidos aqui, nessa região aqui. Justificando, então, quando você associa uma imagem de um texano a alguma coisa, ainda utilizando aquele chapéu. Então, essa é uma característica do processo que eu tenho de expansão dos Estados Unidos. E se vocês observarem um outro fator, a região sul dos Estados Unidos, grande parte foi mexicana, cedida pela Espanha. Por isso, toda essa região eles têm como língua o inglês, que é a língua oficial, e grande parte da população também sabe falar o espanhol. Então, é uma característica aí que eu tenho desses dois. E para justificar também a expansão de todo esse processo, eu tenho o que nós chamamos de Revolução Industrial. Mas eu vou explicar para vocês o que foi a Revolução Industrial, para vocês entenderem o que é os Estados Unidos hoje, que são os Estados Unidos hoje, na próxima aula. Na próxima aula eu explico para você o que é Revolução Industrial. Tá bom? Eu desejo a vocês todos um forte abraço, uma boa semana e até mais. Beijo!